Muito bem, sejam todos bem-vindos. Prazer ter você aqui que já tem caminhado aqui nesse canal, bem como você também que está passando por aqui pela primeira vez. Muito obrigado. Ambos, eu agradeço pelo tempo que vocês dedicam em escutar as minhas palavras aqui, tá bom? Eu tenho falado sobre o Evangelho de Marcos, né? Nós estamos no capítulo 14. E agora eu queria pensar um pouquinho sobre o versículo 53 até o 65. É um momento quando Jesus já havia sido preso, e aí levaram ele para a casa do chefe, ou para o grande sacerdote, né, o sumo sacerdote do templo. Na casa do sumo sacerdote, lá estavam alguns chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus, alguns mestres da lei, né? E é bastante interessante porque a gente vê aqui que Jesus foi preso por eles, a mandado deles. E o que é interessante é que os religiosos têm aqui um poder de polícia, né? Os religiosos negociaram com Judas, e Judas levou esses soldados, esses homens armados, até onde Jesus estava, e lá, como você bem sabe o texto, e a gente falou sobre isso, naquele famoso beijo, né, que ele deu em Jesus, eles identificaram que era Jesus, o prenderam e levaram ele, Jesus, até a casa do sumo sacerdote, e aqui eles estão no versículo 53 de Marcos 14. Pedro seguiu eles. Pedro entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou ao lado, perto dos guardas que vigiavam a casa, guardas relacionados ao templo. É o que eu falei, a religião e suas polícias, né? Estavam próximos a uma fogueira, um lugar, diz Marcos, que eles estavam próximos à fogueira. Dava-se a impressão, pois, então, que era uma época de frio. Considerando que em breve Jesus seria condenado e ele ia ser crucificado. Isso quer dizer também que Jesus na cruz estava diante de um frio muito grande. E não vestido com uma roupa que lhe tampasse suas partes, mas que ele estava completamente nu. Além de toda a violência que ele tenha recebido, né? Ainda por cima, todo machucado, marcado, muito sangue e tal, ainda por cima passando frio. Bom, lá dentro da casa do grande sacerdote, do sumo sacerdote, eles estavam buscando algum jeito, eles estavam buscando alguma forma, alguma acusação contra Jesus, para condenar Jesus à morte. Mas eles não estavam conseguindo. Eles mentiam contra Jesus. E as histórias não combinavam, porque um falava uma coisa, outro falava outra, e por fim não era nada daquilo. Alguns se levantavam e mentiam. Um deles dizia assim: olha, nós ouvimos ele falar que destruiria o templo e em 3 dias ele construiria outro templo. Pois é, Jesus falou isso mesmo, mas ele não estava falando do templo de Jerusalém. Os caras não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Ele estava falando dele, né? Destrói esse templo em 3 dias, eu reconstruo, ressurreição. Já está avisando, já, inclusive, o que vai acontecer. Enfim, essas afirmações todas, elas não convenciam, elas não eram nem um pouco coerentes, mas nem para incriminar Jesus os caras tinham jeito. Não tinham jeito para isso. O sumo sacerdote aqui, ele se levanta no meio disso tudo e aí ele olha para Jesus e pergunta: escuta, você não vai se defender dessas acusações, diante de tudo isso que estão falando de você?
Jesus ficou em silêncio. E eu acho que esse silêncio é um silêncio que grita. Porque não tem coisa pior do que você acusar alguém e essa pessoa não falar nada. Ela não tem nem como se defender de algo que ela não fez. E esse silêncio de Jesus revelou a estupidez dessas acusações que eles fizeram aí, completamente sem fundamento. E aí o sumo sacerdote continua a pergunta, e ele vem e fala assim, mas você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Aí mudou, hein? Aí Jesus falou, sim. Aí ele abriu a boca e falou, sim, eu sou. Porque aí não é uma acusação, é uma questão de identidade, né? Ele não está acusando Jesus, ele está perguntando se Jesus é Jesus, se Jesus é realmente o Filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sou, e vocês verão, inclusive, o Filho do Homem, que é como Jesus gostava de se autodenominar, né? Sentado à direita daquele que é todo-poderoso, vindo com as nuvens. Ah, para quê? O sumo sacerdote se levantou, rasgou as vestes, e aí perguntou assim para todos os outros, dizendo assim, escuta, por que a gente precisa de mais testemunhas ou testemunhos? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? Lógico, todos julgaram que Jesus era digno de morte. Sou, sim, filho do Deus bendito, e eu vim nas nuvens um dia com total visibilidade. Inclusive para tratar com vocês. Pois é. Só que aí vem a covardia e vem a falta de consciência da verdade. Depois disso eles começaram a cuspir em Jesus. Eles vendaram os olhos de Jesus e começaram a bater, dar bofetadas em Jesus. Murros. E diziam a ele assim, profetiza, fala aí o nome de quem está te batendo. Fala. E os guardas o levaram então dando-lhe tapas. Então Jesus apanhou muito aqui. Muito. Só porque ele afirmou que ele é o Filho de Deus. Que mundo, né? Porque o sujeito ele faz o contrário e ele é aclamado. Jesus está diante do Sinédrio aqui. É um grupo de religiosos buscando condenar Jesus, com tentativas frustradas. Porque Jesus não fez nada contra ninguém, então não dava certo dessas ameaças vingarem, né? Mas o problema é que Jesus não fala a língua dos religiosos. Jesus não segue a ideologia deles. Jesus não segue a ideologia religiosa, política. Jesus não é um homem, uma pessoa de nichos. Jesus não defende classes. Jesus é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio falar de pecado. Ele não veio falar do fulano A, B, C, D, E, F, G. Ele veio falar do pecado de todos nós, na posição de ser filho de Deus. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda os interesses humanos, a vaidade, né? Você percebe que Jesus ele não se defende, mas ele não nega a sua identidade, não é? Ele não negou quem ele é. Essa mansidão que Jesus demonstrou fez dele um refém de uma injustiça. Com mansidão e falando a verdade, ele se torna refém da injustiça. A injustiça do cuspe, das bofetadas, dos murros, do aprisionamento. Porém, a verdade a gente sabe que ela esmaga
a justiça, né? Bom, Jesus aqui está num processo de julgamento, um processo de acusações, que não são, como a gente sabe, olhando o Evangelho e conhecendo a pessoa de Jesus, não são nada substanciais. E ele não se vê tentado a interromper o seu curso, a sua missão. Ele não... Jesus, em momento nenhum, ele fala, olha, eu cansei, estou cansado desse negócio. Não aguento mais essa turma hipócrita que acha que está com a verdade no coração e nos olhos. Ó Deus, olha, acaba com isso tudo, vamos parar aqui. Manda todos esses caras pro inferno e eu quero voltar para a harmonia da Trindade. Chega. Não. Ele possui consciência daquilo que o aguarda, então ele deixou bater. Ele deixou cuspir. Ele deixou blasfemarem contra ele. Isso aqui é um cenário que envolve uma humilhação, envolve a humilhação de um inocente, né? Que é o inocente com I maiúsculo. O pior mesmo é que você percebe aqui, é que eles estão humilhando Deus. Eles estão humilhando o Messias, que tanto eles aguardavam. Que interessante, né? Você fala tanto de Deus, você é um religioso, você está na sinagoga, você está com a lei nas mãos, você tem muita informação, você sabe tudo, né? E você está aguardando o Messias chegar. E o Messias entra na tua casa e você começa a cuspir nele, bater nele, dar murro nele e dizer que ele tem que morrer. Logo quem? Os romanos a gente até podia esperar. Mas os judeus... Só que a religião fala mais alto, a posição, o status, o poder religioso, o sumo sacerdote, né? Chefe, mestre, sei lá o quê. Isso fala mais alto. E aí eu fico pensando, em que momento que esse sinédrio, esse grupo, em que momento eles se humilhariam caso eles tivessem a certeza de que Jesus era o Messias? Será que eles estavam dispostos a abrir mão da sua posição de destaque para deixar que o Messias ocupasse o lugar de autoridade? Porque será que eles entenderiam que, não, tudo bem, tu és o Messias, tu és o Deus que nós não compreendemos bem, mas que de forma constatada tu és o Messias. Então agora, ó Senhor, é o Senhor que vai falar agora, a gente não tem mais autoridade de nada. Será que eles fariam isso? Será que eles saíam do seu lugar para colocar no lugar deles Jesus? Não é apenas uma questão de convicção religiosa, tem uma questão de vaidade de poder. Estamos esperando o Messias, mas como abrir mão do prazer do poder religioso? Pensar que o holofote tem que mudar de lugar, esse holofote tem que sair daqui, tem que ir para Jesus. Ah, não, isso aí não dá. Será que é isso que eles queriam? Lançar luzes a um homem simples de Nazaré, que não alcançou mérito e controle pelos meios comuns da força, da arrogância, não é? Da presunção, do orgulho, da vaidade, mas conseguiu o que conseguiu, abrindo a boca com sabedoria e autoridade do próprio Deus, e nem isso eles perceberam. Ele não usou, Jesus, os mesmos instrumentos e as mesmas armas que os religiosos usavam. Então ele não era digno, não deve ser ninguém. Portanto, não, ele não é ninguém e nós não vamos abrir mão de quem nós somos. Portanto, nós vamos calá-lo, nós precisamos calar esse homem. Colocar um homem desse tipo como alguém superior a nós, de jeito nenhum. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade,
Ninguém precisa defender Jesus com nenhum tipo de grito ou argumento. Jesus foi preso na frente de todo mundo. E não adiantava você ir lá querer bater nos soldados e falar: não vão prender o meu Senhor. Você tem Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o exército angelical. O que você vai fazer para poder defender Jesus? Jesus, naquele exato momento de insultos, ele apenas se identificou. Olha, eu defender Jesus, eu não preciso defender Jesus, eu preciso me posicionar. Porque ele tem todo o poder. Se alguém tem que fazer algo contra alguém, não sou eu. Mas eu, como ele, eu me identifico também. Ele, quem ele é, e eu, que sou alguém que tenho por missão identificar-me como seu servo. Eu não sou seu advogado, eu não sou seu protetor. Eu não saio por aí dando tapa em todo mundo porque está falando mal de Jesus. Existem religiões que o sujeito ele sai matando todo mundo se falar mal do Deus dele, né? Jesus não mandou fazer isso. Felizes, abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Serão fartos. Essas injustiças e prováveis insultos que atingem agora a nós, por vezes, que somos crentes em Cristo Jesus, fiéis às suas recomendações, não é? Elas revelam essas injustiças, essas provações, esses insultos, servem para revelar a veracidade de todas as coisas, a veracidade desse caminho. A igreja perseguida é a igreja gloriosa, porque se estão querendo bater no crente, tem a ver porque bateram em Cristo. Não queira defender o crente, Cristo, a igreja, Jesus e tudo mais, acreditando que nós vamos reinar, tomar o poder, o cetro desse mundo e dizer como é que as coisas vão acontecer. Jesus, ele não abriu a boca, ele apenas se identificou. Eu me identifico. Quem é você? Você não é o filho do Deus bendito, eu sei. Eu sou servo do filho do Deus bendito. Eu estou com ele e não abro. Tudo que vem contra mim revela a veracidade daquilo que eu acredito, do caminho da verdade, caminho de vida, que dá apenas a Jesus o senhorio. Quem não compactua com essas coisas está extremamente voltado a produzir julgamentos, críticas, enfim. Mas quando a verdade de Cristo toma a frente, fala mais alto que nós. Isso fala mais alto que nós. E aí nós desfrutamos de uma condição abençoada. A verdade de Jesus é mais gritante do que qualquer forma de defesa que a gente queira fazer. As verdades que saem da boca de Jesus, dentro de uma verdade só, falam, gritam mais alto, dando-nos inclusive a possibilidade e o direito do silêncio, mas não o direito da identificação. Eu me preservo e eu me coloco no direito de ficar quieto, mas eu não nego quem eu sou. Eu não nego em quem eu acredito. Não nego. Eu falo para o mundo todo ouvir. Podem querer fechar as igrejas, podem querer prender os pastores. Tem uma turma aí do outro lado do mundo que tá achando que tem todo o poder. Quando eu vejo Jesus sendo humilhado,
Quando eu vejo Jesus sendo cuspido, levando tapas, e aí que eu devo gritar, ele é meu Senhor, esse que vocês estão batendo aí, ele é o meu Senhor. Ele é tudo para mim. Vocês estão batendo nele, mas ele é tudo para mim. Vocês estão batendo em Deus, vocês estão batendo no Senhor. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É ele que tem toda a razão. É ele que é o Filho de Deus, e por ele, vocês podem fazer o mesmo comigo. Será que eles vão fazer a mesma coisa comigo? Quem sabe? Bom, moralmente já estão tentando envergonhar aqueles que creem de fato em Jesus. E a gente não precisa ficar do lado deles para não ser envergonhado, tá? Isso é uma covardia. Sejamos cristãos de verdade. Assuma que você é servo de Jesus. Não queira andar com eles do jeitinho deles para você não ser humilhado. Desculpe. Se você não está nessa, essa palavra não é para você. Mas se você está nessa, toma vergonha, tá bom? Toma vergonha. Não fala nada, mas não deixa de se identificar. E não entra no grupinho daqueles que acham que Jesus tem que ser cuspido ou mudado, modificado, ou que então ele não é quem ele é para poder agradá-los. Faz isso não, por favor. Não faz isso não. Eu não vou mudar a identidade dele para ter ou manter as pessoas do meu lado. Eu vou sempre manter Jesus diante daquilo que eu acredito e diante daquilo que a palavra de Deus me diz. Ele é meu Senhor e ele vai continuar sendo, tendo sido castigado, sofrido, crucificado, morto e ressuscitado. Ele ressuscitou, ressurreto. Ele continua sendo o meu Deus e, olha, você vai ter que apanhar também. Fazer o quê? Aqueles que querem julgá-lo e desprezá-lo, eles querem fazer o mesmo comigo. Olha, de repente, se já não chegou, pode chegar o momento em que vão te colocar diante de situações em que a tua identidade vai se comprometer. Eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quanto tempo ele vai existir, mas é muito possível que quando isso acontecer, esse vídeo não vai existir mais. Eu só sei de uma coisa. A minha defesa é a minha identidade. A minha defesa, única e exclusivamente, é o meu silêncio e, ao mesmo tempo, é a minha auto-identificação. Sim, sou servo dele. No que isso vai desdobrar? Não sei. Mas eu estou disposto. E você, tá? Um abraço. Até a próxima. E é isso aí.